Olha aqui, 2 Timóteo 3, é o outro lado dessa história. O cara almejou o episcopado. Aí ele entrou. O coração dele não era sincero diante de Deus. Ele estava afim de nome, de fama, de poder, de um grande ministério, de ser conhecido por políticos, deputados estaduais, vereadores federais, senadores. O sonho dele é ser reconhecido pelo presidente da República, pelo governador local. Essa é a ambição espiritual dele, afinal, ele não é cauda, ele é cabeça. E ele está aí para ser reconhecido. Aí ele vai fazer o curso de hipnose coletiva com Laí Ribeiro. Ele aprende a neurologia evangélica, que é a teologia da prosperidade, que o padrinho, o patrono é o Laí Ribeiro também. Ele entra nos esquemas inteiros dos cultos de campanha, onde o indivíduo não pode faltar um único dia, senão perde a bênção de Deus, que é o que garante a conexão da riqueza na corrente que precisa ser mantida, porque se o indivíduo faltar um dia e não der, ele perde a bênção toda e tem que voltar para o fim da fila. Então, coitado, deixa vale refeição, ticket de transporte, qualquer coisa para manter a barganha viva. E ele começa a dizer, mas o Senhor está me abençoando muito. Só que ele virou isso aqui. E não tem bom, gente. Se não for daquele modo, se torna deste outro aqui. Sabe, porém, isto. E a gente fica pensando que a descrição de Paulo é sobre o pessoal que está fazendo algum bacanal em Ibiza, e não é. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, esses homens aqui não são todos os homens apenas, ele depois vai dizer como esses homens têm a ver conosco, porque os homens serão egoístas, mentor, pastor, bispo, seja lá o que for, extremamente egótico, narcisista. O mundo não existe, só ele. Avarento. E a avareza se manifesta na mesma intensidade com a qual ele pede com uma avidez para si, para o que os outros pensam que é reino de Deus, mas acaba sempre no bolso dele. Porque vocês nunca veem em lugar nenhum, por mais que esteja sobrando, uma placa dizendo, coloque se você puder, tire se você estiver precisando. Nunca. Avarentos, jactanciosos, que é essa ufania sem fim, triunfalismo, arrogante, carrega dentro do peito uma atitude de superioridade nojenta, blasfemadores, porque blasfemam da alma dos irmãos, julgam os irmãos, pedram os irmãos, desobedientes aos pais, porque esse é o espírito do tempo, é o espírito do mundo que cresce cada vez mais, mas você vê, mesmo entre aqueles que almejam o episcopado, a desafeição dele para com os seus próprios pais, para com os seus próprios filhos. Ingratos. Ingratos, de verdade. Muito ingratos. Irreverentes. Não reverenciam a alma do outro, têm uma capacidade simples e fácil de desconjuntar e desconstruir qualquer um. Desafeiçoados, eles são apenas discípulos da conveniência, não desenvolvem vínculos e não pagam preços por esses vínculos e não fazem amizades abaixo da linha da moral, para viverem uma amizade mesmo
olhando para um amigo e dizendo com sinceridade que o caminho que ele está escolhendo não é bom caminho, nem caminho de vida. No entanto, você não desiste de amá-lo até o fim. Ao contrário, são implacáveis. Pisou na bola com ele, está perdido para sempre. Você só se restaura diante dessas pessoas servindo-as de capacho e existindo em estado de subserviência para com elas para o resto da vida. São caluniadores, sem nenhum domínio de si. Não há mansidão. São cruéis. E vocês sabem disso. São inimigos do bem, não importa que a causa seja boa. Se não contribuir de algum modo para o enriquecimento ou para a estabilidade ou para a fama deles, eles descartam. Se tornam inimigos até do bem. Traem com a maior facilidade, você não consegue ser amigo deles nunca. E são atrevidos, infatuados, têm muito mais amizade por prazeres, hedonismos, confortos pessoais e pelo adiantamento do seu próprio lado, como fazia aquele indivíduo que recebia $40 mil da Universal na década de 90 para ficar de plantão falando mal de mim, 40 mil todo mês. E toda vez que eu dizia alguma coisa que a Universal não gostava, ou que eu ia fazer uma declaração que eu dizia assim, não dá, passou dos limites, não é possível, isso não é evangelho, já é corrupção da palavra, e que ele sabia que isso ia acontecer, ele ia lá no meu escritório. O Edivaldo viu entrar lá umas 2 ou 3 vezes, a Aninha também, outros muitas. Eu chegava, disse, meu irmão, queria falar com você. Você é o cara que eu mais respeito. Pelo amor de Deus, nasce um homem como você de 200 em 200 anos. Eu digo, não exagera não, meu irmão, para com isso. Nasce um assim a cada ano. No meu dia. No meu dia deve nascer milhares. Para com isso. E ele, não, mas eu sei que você vai dar uma opinião sobre isso e eu ganho 40 mil por mês para ficar de plantão. Eu não quero, porque se você falar amanhã eu vou ter que ir até 25ª hora para falar mal de você. Eles vão repetir o programa 30 vezes na semana. Eu vou ficar com vergonha em casa toda vez que passa, porque eu sei que eu estou mentindo, falando mal de um homem de Deus. Mas não fala não, porque eu não posso deixar de ganhar os 40 mil. Por favor, não fala. Aí eu dizia, não, eu vou falar. Ele dizia, pelo amor de Deus, não fala. Aí ele ia lá, fazia o papel nojento dele, depois me ligava, me desculpa, eu tive que fazer, mas eram 40 mil. Digo, meu irmão, cada um tem seu preço. Tem gente que foi comprado pelo sangue de Jesus, tem gente que nem tanto. Traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, é tudo carinha de piedade, é performance de piedade. O que der cara de piedade eles fazem, todos os gestuais da piedade, todos os jargões da piedade, todos os modos da piedade, todas as modas da piedade, todos os estereótipos dessa falsa piedade. Porque piedade que tem cara não é piedade. A verdadeira piedade ela não tem maquiagem. Frequentemente a gente só a descobre muito tempo depois, porque as mãos que a praticam às vezes são grossas e enrugadas, e os olhos que choram as lágrimas da piedade às vezes são nebulosos, e as lágrimas escorrem por faces singradas e rasgadas pelo tempo, e são feias, e a gente nem enxerga, porque até para ver piedade a gente já está condicionado a determinados estereótipos. Tem forma de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus, porque piedade que não se transforma em vida não é piedade, eu costumo chamar de peidade. E Paulo diz, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas dos crentes e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados,
conduzida de várias paixões, e o cara diz, oh, aleluia, que ministério bom, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Se a vida não for genuinamente a do bispo, o que sobra para ele é a vida do bicho. E essa é a história que a história dessas coisas nos conta. Se o coração da aspiração do episcopado não encarnar o espírito da moderação, da temperança, do altruísmo, da hospitalidade, da generosidade, da fidelidade, do carinho familiar, da afetividade, da honra aos pais, do cuidado com os filhos, do abrigo à família, se não tiver o compromisso com cuidar bem dos de dentro e dos de fora, se não for a manifestação da existência de uma pessoa única, que é a mesma no interior do quarto, é a mesma na alcova, é a mesma na sala, é a mesma em público, é o mesmo indivíduo, com as mesmas ideias, com a mesma opinião, com a mesma vontade, com o mesmo espírito, ele haverá também de receber bom testemunho dos de fora e será visto como gente boa de Deus. Se não for nesse espírito que sobra, é o Janes e o Jambres. O que sobra é esse ministério calhorda. O que sobra é o mercenário. O que sobra é o lobo. O que sobra é o desafeiçoado aproveitador. O que sobra é o indivíduo que tem carismas performáticos destituídos de caráter e de consciência. O que sobra é a pessoa capaz de manipular, hábil na sedução, na arte de entrar, de seduzir, de devorar, de possuir, de controlar, de manter as pessoas sob o seu próprio domínio, sem discernirem que enquanto fazem isso, eles mesmos perdem-se a si próprios e entram num processo de cinismo que os faz aprender, sem jamais chegarem a nenhum conhecimento da verdade. Acabam por se tornar os ayatollahs mais horrorosos do mundo. Acabam por se tornar seres pedrados, cruéis, implacáveis, impenetráveis, impossíveis de serem convertidos, fechados, porque caíram no auto-engano de pensar que como eles falam de Deus, eles têm algo de Deus, de pensar que como os outros se entretem com a aparência de piedade deles, que Deus se engana com isso, ou que pense neles como sendo piedosos, e por causa disso, o auto-engano deles os fecha numa bola de ilusão, que não lhes permite jamais se enxergarem outra vez, e é isso que Paulo chama de estar cego no entendimento pelo diabo, para não discernir pela incredulidade quais são as manifestações da verdade de Deus, e do chamado do Evangelho para a vida. Portanto, meus irmãos, se não for conforme o Espírito do bispo, em amor, moderação, temperança, modéstia, equilíbrio, conhecimento da palavra para ser apto para ensinar, bondade, misericórdia e inclusão, o que sobra é o bicho, perverso, cruel, manipulador, implacável, injusto, desafeiçoado, manipulador, sedutor, tendo fama de piedade, não conhecendo, porém, Deus, e a ordem da palavra é uma só. Foge desse. Foge tu de te tornares um desses. E foge tu daqueles que, sendo desse jeito, quiserem te fazer discípulos deles. No caminho da graça, na graça de Deus, esse espírito não vai prevalecer entre nós. Se alguém almeja a mentoria, o episcopado, o serviço, entregar-se como um servo consciente do chamado, excelente obra almeja, mas que seja nesse espírito, porque o que pode transformar você num ser que carrega e que cresce no espírito dessa saúde humana, descrita aqui como qualificação para os que almejam o episcopado, não sendo acompanhada de consciência, de quebrantamento e de vida com Deus, remeterão você para o polo oposto, para a síndrome de Lúcifer, para a perversidade e para o espírito do diabo, para a implacabilidade de uma vida sem misericórdia
que apenas acha que porque sabe seduzir, vai levando, até o tempo e a hora em que Deus diz basta, e eles todos são desmascarados, porque acabarão indo, enganando e sendo enganados, indo de mal a pior. Esta é a palavra do Senhor que eu tinha para dizer a vocês na noite de hoje, em nome